Oi, gente, boa noite, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe vocês, todos esses que vão receber a palavra de Deus, que recebam a palavra de Deus no coração de vocês e que tenham um fim de semana abençoado, né? Já agradecendo a semana abençoada, tô gripada, gente, peguei uma gripe forte, olha, quase me derrubou, né? Mas estamos aí firme e forte, amém? Então, eu desejo um fim de semana abençoado, que todos recebam essa palavra de Deus no coração, assim como eu, e se fortaleça cada vez mais a fé no Senhor, que é a nossa rocha, né? Ele que nos sustenta, que nos levanta, que nos dá alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, amém? Bom, eu vou falar hoje aqui em Mateus, né? É uma palavra forte, eu até coloquei hoje, como Deus falou aqui do pecado hoje, né? Não lembrará nosso pecado e nossas iniquidades. E aqui também Deus, eu senti que eu tenho que falar essa palavra de Mateus, né? Deus fala em Mateus, ele fala sobre os dois fundamentos, né? Para nós. Ele vai falar em Mateus, no capítulo 7, do versículo 24 ao 27, Deus fala sobre dois fundamentos. Deus comparou, ele fez uma parábola, né? Ele fez essa parábola para explicar para os discípulos, todos ali que estavam ali, é, quando as pessoas ouvem o que ele está falando, né? Onde tem que estar a nossa fé, né? Então ele falou sobre dois fundamentos. Todo aquele que, pois, o Senhor disse, aleluia, pois aquele que ouve as minhas palavras e a pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então aí veio a chuva, as enchentes, né? Transbordaram os rios, sobraram os ventos e deram impacto contra aquela casa. Mas aquela casa ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha que é o Senhor. Porque são esses que ouvem a palavra de Deus, confiam no Senhor. Vai vir a tempestade na nossa vida? Ela vai vir, né? Para testar a nossa fé. Amém? Eu vou continuar, depois eu volto aí. E todo aquele que ouve as minhas palavras, o Senhor diz, e não as pratica, será comparado a um homem sensato, imprudente e sensato, né? Que não edificou a sua casa sobre a rocha. Ignora a palavra de Deus, não acredita, né? Então vai vir também a chuva forte, as correntes, as tempestades, a enchente e os ventos fortes vão dar um impacto contra aquela casa e ela vai desabar. E vai ser uma grande, a sua ruína vai ser uma queda muito grande, porque não está edificada na rocha que é o Senhor. Então, a hora que vir uma tempestade, uma prova muito grande na sua vida, você vai cair. E se você não tiver edificado na rocha, porque quem vai levantar você é só Deus. É só Ele que pode levantar você nessa situação. E se você não tiver ali no alicerce na rocha, confiar na palavra de Deus, você não levanta não. Você vai ficar postado ali. Tem que confiar no Senhor, né? Então Deus está falando para mim e para você, amém? Glória a Deus. Que você tem que estar a sua fé, aonde você está pondo fé na sua casa? Nas coisas material na sua casa, ou você está colocando dentro da sua casa a sua fé em Deus? Porque os problemas e as tempestades nós vamos ter, todos nós vamos ter. Deus vai testar. Assim que os discípulos estavam correndo no barco, estavam ao lado de Jesus, Jesus dormiu ali na polpa do barco e veio a tempestade. Deus permitiu que a tempestade viesse. Aliás, não era uma tempestade normal, eles tinham conhecimento porque eles eram pescadores. Sempre eles passavam por tempestade no mar. Só que aquela tempestade não era normal. Já era uma tempestade assim que veio para testar eles, né? Mas claro que Deus não ia permitir, se Jesus estava no barco, o barco não vai afundar se Deus está no nosso barco. Está do nosso lado aqui também, né? Então não vai achar que nós afunde ou aconteça algo com a gente. E mesmo que a gente caia, se você está com a sua fé sustentada na rocha, que é o Senhor, ele vai te manter de pé, firme. Não vai deixar você cair, se acabar. Não, ele vai estar te fortalecendo. Por que muitas pessoas caem, né? A gente passa por períodos difíceis que a gente tem que ter força mesmo. Ele não fala que aquele que resistir até o fim, aquele que se não recuar, ele vai ser salvo. Ele não vai, se você recuar, você no momento da dor, assim, se revoltar contra Deus e ficar o tempo todo se indignando, murmurando, ele se afasta de você, o Senhor, porque a prova mostra que nós estamos testados ali por Deus para ver se nós somos merecedores. Você vê Jó, ele passou tudo aquilo que ele passou, todas as aflições, todas as perdas. Ele continua ali orando a Deus, continua ali adorando a Deus. A mulher dele já se indignou contra o Senhor, né? Ela falou para ele largar esse Deus,
Porque ele achava que ele já estava, né, mais só, assim, já não estava crendo mais. Então Deus quer que nós continuemos crendo, independente da situação que nós estejamos passando, porque o que a gente vê muito, não adianta a gente adorar a Deus só naquilo que Ele vai nos dar e aquilo que nós estamos bem. Nós temos que adorar a Deus, independente da situação, seja bom, seja ruim, o tempo todo, né? Por isso nós adoramos a Deus, buscamos a Deus só por aquilo que Ele vai nos dar e só por nós estamos bem. Ai, eu gosto de Deus, é maravilhoso. E nós temos que adorar a Deus quando estamos na dificuldade também, na prova. Né? É o nosso amor por Deus, né? Então ele é muito mais importante do que tudo que acontece na nossa vida, né? Vai acontecer, nós vamos ter testado, né? Ele falou para nós ter bom ânimo, amém? Que nós teremos aflições nesse mundo. Deus falou, ele avisou, ele deixou isso bem claro, né? Então nós temos que entender o que Deus está falando para o nosso coração. E a nossa fé tem que estar em Deus. A nossa casa, aonde nós estamos pondo a nossa casa? A nossa fé na nossa casa. A nossa casa ela é uma construção, uma obra, né? Claro, ela tem um alicerce na areia, né? Tem que ter, porque senão a casa também, né? Ela, basta um vento, ela pode, né, abalar a estrutura, mas só que quem segura uma casa, sustenta uma casa, é Deus. Não é o alicerce, não é o telhado, porque basta só um vento, leva tudo, leva a telha, basta uma enchente, vai tudo embora, né? Que aconteceu lá no sul, né? Só sobrou as casas que até debaixo d'água. Foi até engraçado, um dia eu vi uma entrevista quando aconteceu essa tragédia e tinha um homem que falou na entrevista, olha só que interessante isso. O homem fez uma das casas mais lindas dessa rua, o homem falou. Esse homem muito rico, ele falou até, comentou. E ele fez uma casa linda, riquíssimo homem. Sabe que as casas daquelas pessoas ali que estavam debaixo d'água, só via o telhado, né? Apesar da casa ter enchido, mas as casas não foram embora, não. As casas manteram firme ali, porque apesar de não ter ido embora, manter os telhados, mas você vê que a casa continuou de pé, né? Mesmo debaixo d'água, olha só. E aquele homem que fez aquela casa, aquela mansão ali naquele lugar, o homem comentou, aquele homem não sobrou nada, nem uma pedra da casa dele. Você viu? Ele falou, o homem falou que era a casa mais rica, a casa mais chique daquele lugar. Não sobrou nada, só a terra, mas nenhuma ruína, nem um broquinho você via. Levou tudo, tudo embaixo do barro assim. Então você vê como é que é as coisas. Então nós temos que ter a nossa casa na rocha que é o Senhor, porque aí vem o vento forte, vem a tempestade na nossa vida. Nós estamos sobre a rocha, que é Jesus que nos segura, nos sustenta, né? Então, aquele que não crê na palavra de Deus, duvida do poder de Deus, então, quando vem a tempestade na sua vida, a aprovação, você vai vai cair a sua casa, vai desabar, você não vai ter força suficiente para aguentar aquilo que vai vir na sua vida. A sua fé tem que estar sustentada no Senhor, né? Amém? Então, é isso que Deus está falando para mim e para você. Então, você tem que crer na palavra de Deus, porque todos nós vamos ter passar por uma aprovação na vida. E nós temos que estar buscando. A gente vê muito hoje em dia, a gente vê muitas pessoas pedindo socorro na internet ou pedindo oração, socorro, estão desesperados e não sabem o que fazer, sabe? Nós temos que crer no Senhor, porque se quem nos dá, perdão, cura, salvação e nos levanta todo dia, amém? É Deus. Se não é Deus, nós não conseguimos. Nós estamos aqui graças à bondade e à misericórdia dele que tem sobre as nossas vidas, né? Então nós temos que crer. Então ele fala todo dia através da palavra dele conosco, né? Então ele fala que aquele que não, ele fez essa parábola que aquela pessoa que não crê nele, na palavra dele, e não pratica, porque também não é só ouvir, ele quer que nós praticamos no dia a dia. Vai ter desavenças, vai ter problemas, tudo, para nos testar a nossa fé. A paciência que nos leva a alcançar a graça, né? Mas é claro que nós somos falhos, nós somos humanos, nós temos dias que nós estamos impacientes, né? A gente não é de ferro, Deus ele sabe disso, né? A gente só pede perdão pra gente todo dia porque a gente sabe que nós erra, nós somos ansiosos, nós estamos nervosos, nós estamos assim, né? Não temos tanto controle assim, né? A gente tenta dar o melhor da gente, mas a gente sabe que a gente falha, a gente é humano, né? Então, mas assim a gente tem que pedir perdão, se arrepender sempre na hora do momento da nervoso, assim, a gente sabe que a gente fala as coisas, tem que se refletir, fazer essa reflexão, né? Tentar sempre cada dia pedir para Deus melhorar mais um pouco, a gente precisa melhorar nós, né? Ajudar nós a melhorar no nosso dia a dia, porque quem nos dá paciência também é Ele, né? Então não é fácil, tem coisas, tem lutas muito difíceis que a gente passa, assim, que a gente tem que ter muito psicológico, tem que ter muita fé, que não é fácil, né? Cada um tem a sua luta, tem a sua prova, sabe como é que é, né? Então nós estamos aqui, sabemos que vocês confiar aí no Senhor. Então o que Deus está falando para mim e para você, que é você manter a fé nele, crer na palavra dele, amém? E não desista, não. Você não pode desistir.
É isso que está falando, mantenha a fé. Não importa se a tempestade está vindo para sua casa. Se você tem a fé no Senhor, ela vai passar. Ela veio e ela vai tentar derrubar a sua casa, mas se você estiver firme no Senhor, na palavra de Deus, confiando, praticando, guardando as leis, o mandamento, vivendo na presença de Deus e na obediência também, né? Porque tem que estar obediente também, né? Aí, você, mesmo que a sua casa pode ser que algo venha tentar te derrubar, porque vem situações, né, na nossa vida, né? Situações assim que nós não estamos nem esperando, mas se você estiver firme, Deus vai manter ali seguro você, firme, forte, e ela vai passar em nome de Jesus. Mas se você não crer, você duvida, você zomba quando vem a tempestade, você pode cair uma queda muito grande, né? Vai levar, aquele fala assim, sobre aquela casa que vai ser a ruína, né? Quer dizer, que você vai ficar desesperado, né? Sem saber como agir, né? Então, por isso nós temos que confiar em quem? No Senhor. A nossa base tem que ser o Senhor, confiar na palavra, porque nós somos testados, vem tempestade mesmo, irmão. Vem situações difíceis, são provas assim que você tem que suportar. Jó, ele suportou, ele é o maior exemplo de fé para nós, né? Ele suportou, ele aguentou tudo aquilo que aconteceu e Deus restituiu tudo aquilo que Jó perdeu, né? Porque Deus, ele também é bondoso, ele é misericordioso, ele é um pai zeloso, ele nos ama. E ele testa nós para saber se nós somos se nós confiamos na palavra dele, confiamos nele, na presença dele. Então nós temos que confiar, então não importa, adore a Deus, não importa a circunstância que você esteja passando, agradeça a Deus todos os dias, mesmo que se o dia foi bom, se o dia foi ruim, agradeça do mesmo jeito, você estava lá, você estava vivo, sempre vai acontecer alguma prova, vai acontecer um levante, vai ter uma coisa que vai vir de repente, então nós temos que confiar em Deus, continue confiando, não importa, você tem que manter, ele é maior do que tudo que nos acontece, o amor dele é maior do que tudo que nos acontece, né? O amor dele, ele nos abrange, ele nos acolhe, ele nos segura, nos sustenta, porque ele é a nossa alegria, a alegria do Senhor é a nossa força, é ele que nos dá força para continuar, né? E se nós queremos entrar no reino do céu, né, ser merecedor dessa graça, dessa bondade de Deus, nós temos que resistir ao inimigo, nós temos que ser forte, vigiar, orar, perseverar, porque nós vamos ser, com Deus nós somos mais do que vencedores, amém? Então vamos crer na palavra, vamos buscar o Senhor, vamos crer na palavra de Deus, porque Deus ele fala com a gente todo dia através da palavra. Eu creio, eu sempre estou aqui preocupada, sendo situação complicada na minha vida, eu falo, Senhor, me fala uma palavra para mim, eu preciso te ouvir, eu quero que o Senhor me fale uma palavra, acalma meu coração e me fortalece, porque olha o que eu ando aguentando, não é fácil não, viu? Mas Deus, ele tá comigo, graças a Deus, amém. Eu agradeço todo dia, meu deitar, meu levantar, agradeço a ele, porque a luta é muito grande, mas Deus é maior, amém. E por mais que as pessoas pensem que tá me acabando, que isso, não, maior é aquele que tá comigo todo dia, é Deus. Porque não adianta também querer ter tudo na vida e não ter Deus, não tenho nada. Então, eu prefiro passar todas as lutas, enfrentar todos os vales, os desertos, mas se eu tiver Deus comigo, eu tenho tudo na minha vida. Não adianta eu querer ter carro, dinheiro, fama, tudo, e a hora que vir uma tempestade, isso não vai me segurar em nada. Agora, se eu tenho Deus, eu posso passar por todas as provas, mas eu tenho tudo na minha vida em nome de Jesus. É isso que mais importa. Graças a Deus, amém. Eu agradeço todo dia a Deus, obrigado, Deus. Eu sei que nem sou merecedora desse amor, mas eu sei que meu pai, ele me ama, eu sinto, ele é zeloso, bondoso comigo, me ajuda e me sustenta todo dia, porque graças a Deus, eu estou aqui de pé hoje, graça, a bondade e a misericórdia na minha vida, na minha casa também, em nome de Jesus, glória a Deus, louvado seja. E tudo que esse levante estou passando, vai cair por terra, em nome de Jesus, eu creio, ainda vou dar testemunho de honra e glória no nome do Senhor, louvado seja o seu nome. Glória a Deus. Que seja uma boa noite para vocês. Fique com Deus, diz que eu tô muito gripada, mas eu tô assim, falando com o nariz. Marcelo Zete me atacou com essa gripe? Não sei, foi de repente. Mas eu vou falar, mas Deus tá no comando, amém? Gente, eu vou tentar cantar uma música que a gente tá falando de fé, de firmeza, de rocha, que é o Senhor, louvado seja o nome do Senhor, amém? Então tem uma música assim que a gente tem que entender que tudo na nossa vida tem um propósito de Deus na nossa vida, até a dor tem propósito. Deus sabe trabalhar a nossa vida da maneira como Ele quer e como Ele quer que nós sejamos, para fazer a vontade dEle, amém? Então, nada é por acaso, nada em vão na vida, com Deus tudo tem uma razão. Cada vale que atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, fizeram bem pra mim, olha só. E olhando de fora ninguém ia ver,
mas com o tempo deu para perceber. Minha raiz cresceu, os ventos sopraram cada vez mais forte, mesmo assim eu prevaleci. Minha raiz cresceu agora, aleluia, porque eu prevaleci, porque Deus esteve aqui, amém? Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar como eu chorei e ainda adorar como se nada tivesse acontecido. Oh, glória, aleluia. Ainda adorar e adorar até o dia raiar. Ele merece toda a honra, toda a glória. Não importa a situação que esteja passando, ele merece toda a honra, toda a glória. Ele merece toda a adoração, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E adorar até o dia clarear. Quando eu fui ferido, machucado, minha raiz cresceu. Quando eu fui perseguido, caluniado, minha raiz cresceu. Quando eu perdoei e eu esqueci, minha raiz cresceu. E quando eu te busquei, eu te clamei, a raiz cresceu. Só quem tem raiz, ó glória, suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar como eu chorei. E ainda adorar o Senhor. Eu adoro o Senhor, Espírito de verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda adoro. Ele merece toda a honra e toda a glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, desejo uma boa noite. Fique com Deus com essa palavra. Não desespera, não. Não fique desesperado, desanimado, não. O maior é aquele que está com você, é o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos, aleluia, ele não perde nenhuma batalha na nossa vida, não, viu? Ele peleja por nós, mas você tem que colocar Deus em primeiro lugar. E é louvar a Deus, glorifica o nome, já amanhece glorificando o nome do Senhor. Não tenha preguiça de orar, não. Não tenha preguiça de louvar, de cantar. Né? Ore em pensamento, você vai trabalhar, já vai agradecendo, vai louvando a Deus. Creia na palavra de Deus, busque o Senhor todo o coração. A palavra tem que estar aqui, ó. Guarda a palavra. Guarda meu Pai como a menina dos teus olhos, ó, Senhor é meu escudo, minha proteção, meu Salvador. A sua palavra escondi, ó glória, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra esconde, guarda a palavra de Deus no coração. No momento mais difícil, você vai lembrar o que Deus está falando. Ele tem uma palavra para cada problema da nossa vida. Quando você está ansioso, quando você está cansado, quando você está deprimido, quando você está fraco, está com medo, ele está ali falando para nós. O seu pecado, você fica se torturando, que nem ele falou sobre o pecado hoje de manhã, sabe? Se ele perdoou o seu pecado, ele morreu pelo nosso pecado. Só que você tem que não voltar naquilo que você errou. Tem que se libertar daquilo que está te prendendo, que está fazendo você pecar. Então saia. Ele perdoa, ele quer que nós busquemos, se converta, se arrependa, para nós ser redimido do nosso pecado, né? Deus é amor, né? Só que ele quer que nós se arrependa, saia do erro e para viver debaixo da presença de Deus, que onde você está vendo o pecado, Deus afasta da presença de Deus, né? Deus ele ama o pecador, mas não o pecado, né? Então o pecador ele quer que ele volte para ele, se arrependa, amém? Então busque o Senhor todo o coração, adore a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele a glória, totalmente a glória, oh glória, aleluia, para sempre, amém, aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor, nosso Deus, oh glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, santo, santo é o Senhor, louvado seja, santo, é o Senhor Deus poderoso, é digno de louvor, é digno de louvor. Amém, oh glória, aleluia. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Gente, desejo o fim de semana, fica com essa palavra de Deus no coração e mantenha a sua fé em Deus, né? A sua casa tem que estar sobre a rocha que é o Senhor. É Ele que nos sustenta, né? É o Senhor, né? Que está acima, lá no socorro vem da onde? De Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele que te guarda, amém? Fique com Deus, uma boa noite, bom fim de semana para vocês. A paz do Senhor Jesus, amém?